todos e a todas. Espero que todos estejam muito bem, tá? Vamos dar início às nossas aulas remotas e o nosso assunto de hoje será multiplicação. Tá? Multiplicação aí na página 46 do livro. Por favor, quem tem o livro, abra a página no livro lá, na página 46, tá? Vocês sabiam que o Brasil está entre os países do mundo que mais reciclam latas de alumínio? Pois bem, vamos ver uma curiosidade e um problema sobre esse fato. Para se obter 1 kg de alumínio, tem-se que reciclar cerca de 74 latas. Cerca de quantas latas precisam ser recicladas para que sejam obtidos 3 kg de alumínio? Ora, gente, 1 kg de alumínio são necessários 74 latas, tá? Para se obter 3 quilos, tá? Existem duas formas, nós podemos utilizar dois meios para podermos realizar esse cálculo, tá? O primeiro meio é o meio da adição de parcelas. Ou seja, se 1 quilo de alumínio a gente obtém com 74 latinhas, com quantas latinhas nós vamos utilizar para termos 3 quilos? Simples. Vou pegar 74, mais 74, mais 74 e vou somar. Se são 3 quilos, cada parcela aqui representa 1 quilo, somando 3 parcelas, que aqui é cada uma parcela, somando as 3 parcelas, a gente vai obter a quantidade de latinhas que a gente tem que ter para poder formarmos 3 quilos de alumínio. 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. 2 a 1. 7 mais 7, 14. 14 mais 7, 21 mais 1, 22. Ou seja, a gente obtém 3 quilos de alumínio utilizando 222 latas. Ou a gente calcula dessa forma, ou ainda 74 mais 74, mais 74, isso aqui é igual a 222, tá? Então, a gente pode armar a continha aqui, utilizando dessa forma, ou simplesmente utilizando as parcelas na horizontal e calculando. Então, esse é o primeiro método, tá? Então, pessoal, é o seguinte, esse foi o primeiro meio que nós usamos, que é conhecido como sendo o meio da adição, tá? Outro meio que a gente pode utilizar é por meio de uma multiplicação. Ou seja, se 1 quilo eu obtenho com 74 latinhas, com quantas latas a gente obtém 3 quilos? Então, ó, é só pegar 3 e multiplicar 3 vezes 74. 3 vezes 4, 12. 2 a 1. 3 vezes 7, 21, mais 1, 22. Tá? 22 latinhas. Essa é outra forma. Ou, simplesmente, 74 vezes 3, que é igual a 222 latinhas, tá? Pessoal, alguma dúvida, é só entrar no Zap e fazer a sua pergunta, tá? E a gente está aqui para tirar dúvidas. Para representar uma multiplicação, podemos usar dois sinais, tá? Simplesmente é o xizinho, aquele x que a gente usa, ou a bolinha, ó, o pontinho, como a gente chama, né? Então, a gente pode usar 74 vezes 3, isso aqui dá 222,
Ou ainda podemos usar o pontinho 74 vezes 3, que vai ser igual a 222, tá? Então a gente pode utilizar ou o xizinho ou o pontinho, como a gente chama. Alguma dúvida, pessoal? Qualquer coisa, nós estamos aqui, tá? Para tirar as dúvidas. Propriedades da multiplicação é o nosso próximo assunto, tá? Nós vamos simplesmente falar um pouco das propriedades, que são meios de resolução apropriados para a multiplicação, que nos dá condições de facilitar, tá, a resolução de alguns problemas. A primeira propriedade é a propriedade comutativa. A propriedade comutativa, ela diz o seguinte: em uma multiplicação, podemos trocar a ordem dos fatores que o produto não se altera. Olha o exemplo. Vera usou a propriedade comutativa e multiplicou os números 46 e 13 de duas maneiras. Observe. Olha só, gente. Se diz que a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Então, ó, ela usou primeiro aqui o seguinte: 13 vezes 46. 3 vezes 6, 18. 8 vai a 1. 3 vezes 4, 12. E 1, 13. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 4, 4. Somando agora aqui as duas parcelas, a gente obtém 8. 3 mais 6, 9. 1 mais 4, 5. Ou seja, 598. Ou ela fez 13 vezes 46, agora nós vamos fazer 46 vezes 13, ou seja, vamos inverter os fatores. E aí nós temos 6 vezes 3, 18, 8 vai a 1, 6 vezes 1, 6 e 1, 7, 4 vezes 3, 12, 2 vai a 1, 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. Quando a gente soma aqui as duas parcelas, 8, 9, 5, ou seja, 598. O que é que a gente observa? É que tanto faz a gente somar, multiplicar 13 vezes 46, como a gente multiplicar 46 vezes 13. Isso aqui dará o mesmo resultado, que é 598, tá? Então, a ordem dos fatores não vai alterar o produto, ou seja, não altera o resultado final. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Tudo bem? Vamos lá? Segunda propriedade é a propriedade associativa. O que é que diz a propriedade associativa? Em uma multiplicação de 3 ou mais fatores, podemos associar esses fatores de diferentes maneiras, sem que o produto se altere. Ou seja, nós vamos observar aqui o seguinte. Olha o exemplo. Veja como podemos calcular 18 vezes 10 vezes 7, associando os fatores de diferentes maneiras. Olha só, nós temos aqui 18 vezes 10 vezes 7. Nós vamos associar primeiro os dois primeiros fatores, tá? E manter o 7. Fica assim, ó. 18 vezes 10, 180 vezes 7, igual. Agora associando o que sobrou. 180 vezes 7, 1.260. Foi o que nós obtivemos, tá?
Vamos realizar aqui agora de novo a multiplicação de 18 vezes 10 vezes 7. Agora associando o primeiro, que é o 18, e o 7, que é o último, tá? E conservando o 10. 18 vezes 10, aliás, 18 vezes 7, 7 vezes 8, 56, 6 vai a 5, 7 vezes 1 é 7, 7, 5, 12, vezes o 10, tá? Agora aqui, ó, multiplicando 126 vezes 10, 1260. Observe que agora nós mudamos a associação dos fatores, associamos o último, o primeiro e o último, tá? Conservamos o do meio, mas que o produto foi o mesmo. Os produtos são iguais, tá? Vamos ver o terceiro exemplo agora. Nós vamos associar os dois últimos fatores, o 10 e o 7. E vamos conservar quem? O 18. Então, 18 vezes 10 vezes 7, 70. Agora, ó, multiplicando os dois últimos, 18 vezes 70, 1260. Nós concluímos com isso que realmente, se nós tivermos 3 ou mais fatores, tá? A ordem da associação que você fizer desses fatores não vai alterar o produto, ou seja, o resultado final da multiplicação. Alguma dúvida, pessoal? Tudo bem? Tudo beleza? Vamos lá? Vamos continuar? Mais uma propriedade da multiplicação, tá? Agora nós vamos ver o elemento neutro. No elemento neutro, nós temos o seguinte: em uma multiplicação de dois fatores, quando um deles é o 1, o produto é igual ao outro fator. Ou seja, o número 1 é o elemento neutro da multiplicação, tá? Então, se perguntarem a vocês quem é o elemento neutro da multiplicação, o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Todo número que for multiplicado por 1 é igual ao próprio número. Então, olha os exemplos. 15 vezes 1. 15. A gente obtém o 15 como resultado. E 1 vezes 15 é 15 também. Então, ó, observe que o produto não vai se alterar e todas as vezes que a gente multiplicar o 1 por um determinado valor, o resultado final, ou seja, o produto é o valor que foi multiplicado por ele, tá? A próxima propriedade é a propriedade distributiva. Observe bem o que é que diz a propriedade distributiva. Em uma multiplicação de um número por uma adição, podemos multiplicar esse número pelas parcelas e adicionar os resultados obtidos. Em propriedade, essa propriedade também é válida quando temos uma multiplicação de um número por uma subtração. Então, na realidade, essa propriedade ela funciona tanto quando a gente está multiplicando um número por uma adição ou um número por uma subtração. Olha só os dois exemplos que nós temos aqui, ó. 8 vezes 20 mais 6. Então aqui, ó, é 8 vezes 20. 8 vezes 20. Mais, que é esse sinal, ó, 8 vezes 6. 8 vezes 6. Com isso, a gente tem o seguinte, que 8 vezes 20, 160, tá? Mais, que é esse sinal, 8 vezes 6, 3 vezes 8, 24, 48. E aí agora, ó, somamos as parcelas. 160 mais 48
208, tá? Alguma dúvida, gente? Vamos ver agora, ó, 5 vezes 42 menos 18. Ó, o 5 vai multiplicar o 42, aí fica 5 vezes 42, menos, que é esse sinal, ó, o 5 vai multiplicar o 18, então fica 5 vezes 18. Isso aqui vai ser igual, 5 vezes 2, 10, 0 a 1, 5 vezes 4, 20, mais 1, 21, 210. Menos 5 vezes 8, 40, 0 a 4, 5 vezes 1, 5, 5 e 4, 9, 90. Agora a gente subtrai as parcelas. 210 menos 90, 120. Então, gente, a gente observa que realmente essa propriedade, ela funciona tanto na adição quanto na subtração. Então, pessoal, alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Se tiver dúvida, é só entrar no Zap, tá? Ou no meu privado ou lá no grupo. E aí a gente está à disposição, nós estamos à disposição para tirar todas as dúvidas, tá? Assim nós encerramos o assunto sobre multiplicação e agora vamos ver uma atividade, que são atividades das páginas 48, 49, 50 e 52 do livro, tá? Eu não peguei todas as questões das páginas, simplesmente escolhi algumas que eu acho mais importante. Então vamos aqui, eu vou simplesmente explanar, fazer uma explicação de questão por questão para poder vocês não terem tantas dúvidas, tá? Veja aqui a primeira questão. Veja como Benício calculou o resultado de 6 vezes 153 utilizando a decomposição. Ou seja, ele utilizou a decomposição para facilitar, tá, o cálculo. Para poder trabalhar, na realidade, com números um pouco mais baixos, para poder não atrapalhar. Então, o que ele fez? 6 vezes 153, ele pegou 153 e fatorou. Ou melhor, fez uma decomposição. E ficou assim, ó. 3 aqui é 3 unidades, 5 dezenas, 50, mais 1 aqui representa uma centena, que é 100. Aí ficou 100 mais 50 mais 3 vezes 6. E saiu multiplicando as parcelas. 6 vezes 3, 18. Colocou 18 mais. 6 vezes 50, 300. Mais. 6 vezes 100, 600. Depois somou as parcelas. 600 mais 300, 900. 900 mais 18, 918. Tá? Então, olha só o que é que nós queremos nessa questão. Resolva os seguintes cálculos da maneira que preferir. Mas, pessoal, de preferência, nós queremos que vocês utilizem esse método que Benício utilizou, tá? Para praticar, e a gente sabe que é mais uma forma que a gente tem de realizar a multiplicação. Então, na letra A, 4 vezes 214. Na letra B, 9 vezes 195. Na letra C, 17 vezes 72. Na letra D, 20 vezes 273. Tá? Alguma dúvida? É só entrar lá no Zap que a gente está aqui para tirar. A segunda questão, ele diz assim, ó. Iago é responsável pelo setor de compras de uma padaria. Mensalmente, ele compra 15 caixas, ó, 15 caixas de 24 embalagens de leite. Ao todo, quantas embalagens de leite Iago compra por mês? Simples, gente, ó. Em uma caixa vem 24 embalagens. Se ele comprou 15 caixas, é só multiplicar
a quantidade de caixas pela quantidade de embalagens que possuem uma caixa, tá? É só uma dica. Quarta questão agora, ó. Na quarta questão, vamos observar o seguinte. Ele diz assim, ó. Quantos quadradinhos... Aqui foi um erro, gente. Então, o quadradinho era para estar aqui. Quantos quadradinhos compõem cada representação de retângulo a seguir? Olha só, gente. A gente quer saber em cada figura quantos quadradinhos possui. Simples. Aqui vocês vão contar na horizontal quantos quadradinhos tem. Conta quantos quadradinhos tem na vertical. Multiplica a quantidade de quadradinhos da horizontal pela quantidade de quadradinhos que nós temos na vertical. E aí vai obter a quantidade de quadradinhos em cada figura, tá? 10ª questão. Na 10ª questão tem assim, ó. De acordo com a tabela brasileira de composição de alimentos publicada pela Unicamp em 2011, uma laranja-pera de tamanho médio tem cerca de 54 miligramas de vitamina C. Cerca de quantos miligramas de vitamina C podemos obter de uma dúzia de laranjas-peras de tamanho médio? Ou seja, gente, é só pegar a quantidade de uma dúzia, multiplicar por 54 miligramas, nós vamos obter a quantidade de miligramas que se vai adquirir com uma dúzia de laranjas-peras de tamanho médio, tá? Beleza? Vamos lá para a 14ª questão agora. Olha. Observe o cartaz da cantina da escola em que Luiz estuda. Monte o seu combo. Escolha um suco e um lanche. Aí ele tem aqui, ó, suco de uva, suco de laranja, suco de abacaxi, sanduíche natural e pão, tá? Então, olha só o que é que ele diz. Construa uma árvore. Aqui na letra A, ele diz o seguinte. Construa uma árvore ou um quadro de possibilidades para representar todos os combos que podem ser montados nessa cantina. Ora, gente, eu vou dar um exemplo aqui apenas de uma árvore para poder vocês terem uma ideia de como procede a forma de cálculo através de uma árvore. Digamos que eu tenha blusas e tenha calças. Eu tenho blusas da cor vermelha, azul e branca. E tenho calças pretas e laranja. Ou seja, eu tenho 3 blusas e 2 calças. E eu quero saber, eu vou passear, eu vou fazer uma visita ou eu vou ir a um parque. Eu preciso trocar de roupa para poder ver qual é a roupa que mais combina para sair para esse passeio. Então, eu tenho que ver as combinações, calça e blusa, ou blusa e calça. Então, eu tenho, ó, se eu tenho uma blusa vermelha, eu posso combinar com uma calça preta, ou a mesma blusa vermelha, eu posso ainda combinar com uma calça laranja, tá? Aí eu vou ter aqui, ó, uma possibilidade vermelha e preta, outra possibilidade vermelho e laranja. A blusa agora é azul, tá? A blusa azul eu posso combinar com a calça preta, e aí eu vou ter uma possibilidade azul e preto. Posso combinar agora com laranja e ter a possibilidade azul com laranja. A blusa agora é branca. Eu posso ter a blusa branca e uma calça preta e ter a possibilidade branco e preto. E ter uma calça, aliás, uma blusa branca, uma calça laranja, tá? E ter a possibilidade branco e laranja.
Olha só, para saber a quantidade de combinações que a gente pode fazer, é só contar agora o que deu aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. Tá? Então, eu tenho 6 possibilidades de combinação de roupa. Para isso, vocês vão fazer aqui com suco. O suco e o sanduíche e o pão, tá? E os lanches. Sucos e lanches. Vai combinar, vai construir a árvore aqui na letra A. E na letra B, vai dizer qual foi a quantidade de combos que pode ser formados. Apenas isso, tá, gente? Então, pessoal, até a próxima, tá? E aí na próxima a gente vai realizar a resolução dessas questões, tá? Tenham um bom dia.